gente boa da inovação financeira, como é que vocês estão? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais uma semana aí do nosso Open News, o nosso podcast de notícias e entrevista que fica aí vasculhando o ecossistema da inovação financeira brasileiro, e eu estou aqui para mais uma semana com vocês. Obrigada por vocês que têm acompanhado aí as nossas programações semanais. Queria dar as boas-vindas para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você pode acompanhar as nossas entrevistas aí, porque nós somos multiplataforma, a gente está tanto no YouTube, no nosso canal do YouTube, quanto também nas plataformas de áudio super conhecidas, como Spotify e Deezer, e também no nosso canal de streaming, Credit Hub, que agora está se transformando em Open Hub, logo logo a gente vai colocar as entrevistas todas no Open Hub, fiquem atentos aí para o lançamento dessa nossa plataforma, tá bom? Mas eu tenho o maior prazer de ser a host de vocês. Quem não me conhece ainda, eu sou Elaine Cortez, eu sou diretora aqui do CMS Group no Brasil, líder desse mercado, dessa empresa que aí faz essa integração do ecossistema financeiro, da inovação financeira, e cada semana eu trago um entrevistado, alguém que faz diferença, tanto para a área de tecnologia, quanto para a área da inovação, quanto para a área das relações humanas. E hoje eu tenho o prazer justamente de entrevistar uma pessoa que é super conhecida desse mercado, que é da área de tecnologia, voltada para televendas, cobranças, saques, atendimento ao cliente como um todo, e sabe como potencializar esse relacionamento com consumidores, seja com a tecnologia, seja com foco no humano, mas, acima de tudo, com muita boa fé. Eu quero apresentar vocês, pedir para o meu convidado de hoje abrir a sua câmera, seu microfone. Eu vou receber Paulo Godoy, que é CEO da Olus Tecnologia. Oi, Paulo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Open News. Oi, tudo bem, Helena? Eu fico muito agradecido de me ter aqui. Eu espero que possa contribuir um pouco aí nesse bate-papo. Com certeza. E não foi à toa que eu comecei a introdução falando sobre essa questão da boa-fé. Paulo, é uma coisa que está bem explícita no discurso institucional de vocês como uma das virtudes. Queria que você falasse, começasse um pouquinho. Eu sempre começo falando um pouquinho mais no meu entrevistado, eu vou chegar lá. Mas eu achei tão interessante porque no mundo de hoje, boa-fé é algo além de uma virtude e uma fé na humanidade. É algo que precisa ser levado institucionalmente para as empresas, e vocês fizeram isso. Como é que você encara essa perspectiva? Acho que uma das coisas que a gente pretende assim, impregnar dentro dos OLIs, né? Nós chamamos os nossos colaboradores como OLIs. Então, é uma mistura de Olus com employee. Então, ficou OLIs. O que a gente tenta impregnar nessas pessoas é o espírito, um espírito de algumas virtudes que para nós é fundamental. E uma delas é a boa-fé. A boa-fé é um espírito, vamos dizer assim, que ele está aberto e verdadeiro para auxiliar a quem, vamos dizer, aos nossos clientes, nossos parceiros, no relacionamento humano, né? Na verdade, a gente tem algumas outras virtudes que são fundamentais. Amor, harmonia, né? Que a gente fala que a gente quer obter, é igual ao amor versus a verdade versus a justiça. Então, são essas, na nossa opinião, as três fundamentais virtudes que devem, vamos dizer assim, direcionar as nossas atitudes frente ao mercado. Porém, virtude é uma coisa que não é como um mandamento, né? Eu não posso dizer para você que ame alguma coisa se você não ama verdadeiramente. Então, é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, vamos dizer assim, com a prática, vamos dizer assim, né? Então, mas uma coisa que nos norteia é sempre amor, verdade e justiça, e tudo isso se transforma em boa-fé, como que a gente atua frente aos clientes.
Entretanto, não é uma coisa tão simples de ser obtida, porque, na verdade, é a própria lapidação da vida que nos trará assumir e incorporar essas virtudes. Virtudes é como fosse um hábito, né? Ela não é uma coisa assim que você faz espontaneamente ou de uma maneira como fosse uma tarefa. É uma coisa que tem que incorporar no ser humano. Então, boa-fé corresponde a isso. É uma virtude que a gente quer impregnar dentro da cultura da Holos. O Holos tem uma cartilha explicando cada um dessas virtudes e ali tem alguns mandamentos. Mandamentos, o que é? Na verdade, a gente tem algumas idades, né? Quando a gente é criança, você fala assim, isso não foi bom para uma criança. A criança não entende o que é bom, o que é ruim. Simplesmente ela vai entender por repetição aquilo que é uma atitude boa, aquilo que não é uma atitude, aquilo que é uma atitude ruim. A partir do momento que ela incorpora, aquilo já faz parte dela, ela não precisa mais pensar, isso se torna automático. Mais ou menos assim. A gente tem alguns mandamentos, 6 mandamentos. Não eram Escutar. 10, viraram 6? Não, no nosso caso, no caso de negócio, são 6. Escutar o seu cliente. Faça aos outros o que gostaria que fizesse a si mesmo. A verdade sempre liberta. O time vem antes. Seja humilde, mas com garra. E comprometa-se com o coração. Então, esses são mandamentos. Aquela harmonia igual a amor, verdade e justiça são virtudes. Os mandamentos são as idades, né? Aquela que você tem que fazer desta maneira. Quando você incorpora, automaticamente você vai incorporar o amor, a verdade e a justiça, porque é uma repetição, aquilo se torna um vício, vamos dizer assim, virtuoso, né? É um hábito bom que você assume. Então, basicamente é isso. Que maravilha! Adorei começar esse bate-papo com você desse jeito, Paulo. Até porque como você falou, esse ciclo virtuoso é o que a gente precisa disseminar, não só nas nossas empresas, como nas nossas relações pessoais da vida, num mundo tão maluco que a gente está vivendo hoje em dia, tão demandante dessa fórmula aí que você falou. Mas a gente só pode pedir para os outros aquilo que a gente tem para dar. Então, o exercício primário é esse, da autorregulação nesse sentido. E nesse sentido, eu queria perguntar, justamente, obviamente, você é uma pessoa muito conhecida no mercado, que passa e transmite essa serenidade, essa fórmula aí que vocês institucionalmente adotaram, mas eu queria saber quem é o Paulo, quem é ele, de onde ele vem, que relações familiares ele tem, onde ele vive, do que se alimenta, como ele chegou aqui. Elane, é uma entrevista interessante, bem, vamos dizer assim, diferente, mas eu gostei. Quem sou eu, né? Eu acho que a vida me apresentou várias oportunidades vamos dizer assim, de me lapidar, vamos dizer assim. Eu acho que a vida é muito boa de ser vivida. Eu comecei de uma maneira, vamos dizer assim, apesar de ter tido um curso, na época, meus cursos eram um curso técnico na Getúlio Vargas, que era é uma escola estadual, e na época as escolas estaduais do governo eram muito boas, né? Então eu sou bem antigo. E tive a oportunidade de fazer curso técnico de uma área de eletrônica que me trouxe um conhecimento legal, mas eu fui meio que atropelado pela vida e foi uma época que eu tive que casar muito cedo, e naquela época acontecia isso. E eu tive que interromper um processo que eu achava que era natural, eu queria pegar poli, ITA, alguma coisa nesse sentido, e tive que casar e fazer engenharia à noite. Então, casado com filho, fazendo engenharia à noite, e mais, submeter, porque a humildade, né?
Hoje eu consigo conectar isso no passado, mas eu puxei fio em poste. E não tem... Eu acho isso contribuiu muito. Hoje eu penso, naquela época eu ficava revoltado, caramba, eu tenho capacidade de fazer muito mais do que isso. Mas chuva, sol, experimentei o que é puxar um fio, levar até as pessoas. Naquela época era plano de expansão, e no sábado eu ganhava uma grana a mais, porque eu precisava de caixinha, porque eu levava um telefone a uma pessoa. Era plano, na época do plano de expansão. E trabalhar de sábado era o dia de implantar o plano de expansão. Então eu levava até uma casa de uma pessoa um telefone que era um bem que, assim, muito valioso, né? Então era uma época completamente diferente. E eu puxava fio, mas ganhava um dinheirinho, e depois fui evoluindo, fiz alguns cursos dentro da própria, que na época era Telebrás, né? Fiz cursos especializados que me deram oportunidade dentro da própria Telesp. E aí acabei indo para centrais públicas, manter centrais públicas, e fui evoluindo nessa história, até chegar a uma área de desenvolvimento. Então, meu processo foi, eu diria, bem, vamos dizer assim, humilde, apesar de eu não ter sido naquela época, porque eu não entendia, porque eu achava que era muito mais do que aquilo. Mas olhando para trás e vendo, aquilo foi para mim necessário. Foi importante ter recebido essa lição, porque me fez respeitar as pessoas que fazem esse trabalho. Eu entendi o que é trabalhar na rua, entendi quais eram as dificuldades, entendi também as malandragens daquele mundo, e entendi como vamos dizer, lá embaixo funcionam as coisas. E isso me trouxe, foi agregando valor em cada uma das fases da minha vida profissional. E assim, me deu oportunidades de conhecer mais e mais. Mas, assim, eu acho que e continuo sendo um aluno da vida. Me coloco dessa maneira e sempre dizendo que ninguém tem todas as respostas. Muito pelo contrário, o que a gente tem que ter a visão mais ampla possível de um determinado problema, tentar encontrar contribuição em todos, porque todo mundo tem o seu valor dentro do mecanismo que uma empresa funciona, dos processos e tudo mais. E quanto mais colaborativo for o ambiente, melhor resultado será obtido. Então, eu acho que isso me trouxe uma bagagem boa, e que eu estou empregando ela dentro de um projeto que eu comecei com 50 anos. A Olus é um resultado meu e de mais 4 pessoas no começo. E hoje somos 280 pessoas, estamos em 9 países, e um sistema muito bem aceito. Mas ele é resultado do quê? Ele é resultado de acreditar, de levantar cada dia com um propósito. Levantar cada dia dizendo que é uma oportunidade de, de viver, de fazer aquilo que gosta, de fazer bem feito. E que isso na verdade, não é o resultado, o sucesso, o pedestal que alguém se coloca, como você colocou para mim. Eu não me vejo dessa maneira. Hoje eu me vejo líder da Olus, mas como servindo a Olus. Porque a Olus é maior do que eu, do que a mim. E eu, como líder, devo servir e não ser servido. Não é uma posição. Na verdade, é uma tarefa. E uma tarefa que engloba
vários aspectos em relação à vida. Não é uma questão só técnica, não é uma questão de comportamental. É uma questão que, a todo momento, você se põe como a referência do que, como deve ser feito. Se você não der o exemplo, não adianta você exigir. Então, não existe essa questão, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, tem que ser compatível as coisas. E acho que assim, está sendo muito bacana essa trajetória, essa jornada. Então, chegar até aqui, depois de 42 anos, é um monte de situações, um monte de tijolinhos que você vai estruturando. Às vezes o muro cai. Como eu digo, às vezes é uma situação onde vamos dormir mais cedo para o dia acabar mais rápido, né? Porque é um dia que está tudo errado. E não adianta, é uma situação. E ninguém sabe efetivamente, ninguém sendo que não é. É naquele momento onde que ocorrem os problemas, as crises, é que você vai encontrar tudo aquilo que você ganhou anteriormente como experiência e adotá-la. Não é fácil, não é simples, não existe uma regra, uma fórmula, mas existe, assim, postura e fundamentos, e virtudes é uma delas, né? Maravilha. Falando em crises, a gente não saiu ainda da crise da pandemia, né? Digamos, a gente está se adaptando a um modelo pós-apocalipse, eu digo, né? Depois do apocalipse, espero que venha aí a bonança em algum momento, mas a gente está lutando aí para sair, mas foi um período difícil, né? E as empresas todas, acho que passaram, as pessoas, né, como um todo, passaram por transições importantes, né? Que mudaram aí a trajetória de muita coisa. E as empresas de tecnologia, claro, foram ativadas de maneira muito incisiva, né? Para que dessem soluções muito rápidas e que pudessem nos ajudar nesse processo. Como é que você percebeu esse momento onde a tecnologia, que antes, obviamente, já era protagonista do sistema, mas agora passou a ser fundamental para que a gente pudesse continuar se relacionando de várias formas, inclusive as empresas, mas também, e agora, no momento das lições aprendidas para que a gente pudesse continuar nesse mundo pós-apocalipse? Assim, eu acho que a humanidade ela foi desafiada, né? Não, assim, pandemia trouxe várias perdas de pessoas, entes queridos, e mas esse desafio trouxe para o ser humano uma reinventar. Como que a gente faz para dar continuidade? E as questões que estavam previamente, vamos dizer assim, dizendo que seria o futuro, ele teve que ser adiantado. Então, entre aspas, se pode-se dizer se há benefício na pandemia? Não, o malefício a gente conhece. Mas o que é o benefício? É que o ser humano e todas as pessoas foram aquelas que conseguiram reagir, elas foram desafiadas e trouxeram as oportunidades para dar continuidade. Porque a sociedade, a humanidade tinha que continuar a funcionar. E isso, no nosso caso, na OLUS especificamente, call center é uma coisa que foi meio que proibida logo de início, porque é uma concentração de pessoas, há uma concentração de pessoas no mesmo local, era, era inviável por uma questão de sobrevivência. E isso modificou completamente o jogo. As pessoas foram para casa, foram os atendentes, a um primeiro momento foi essa guerra de espalhar uma operação que estava concentrada, a espalhar para as casas das pessoas que não estavam preparadas para
fazer esse processo de atendimento. Tudo que tinha lá dentro do call center teve que ser refletido dentro da casa da pessoa, num ambiente que às vezes a pessoa é humilde e não tem os recursos necessários. Então, tudo isso teve que ser, vamos dizer assim, solucionado, e foi. A parte de automação do atendimento ganhou força. Por quê? É um caminho que se tornou a ferramenta que todo mundo acreditava para o futuro, se tornou presente, e isso fez com que a gente estivesse preparado nesse momento para oferecer os nossos robôs de atendimento por voz, por texto, por vídeo. Então, isso foi de uma maneira que nós estávamos preparados para atender essa demanda e a fizemos. Então, a ponto de 2020, o resultado ter sido positivo, faturamos mais do que 2019, 2021 também, apesar do repique da crise da Covid, a segunda onda, mas o que atrapalhou, mas foi um grande exercício para todos no mundo do mercado. O nosso de tecnologia talvez mais privilegiado, porque ele era, vamos dizer assim, o remédio para o mercado. Não teve a mesma sorte empresas que trabalham com turismo, que estão todo envolvidos na cadeia, empresas de transporte aéreo e vários outros segmentos que não tiveram a mesma sorte e que dependiam da questão presencial. Hoje, eu acho que a gente está saindo da pandemia num formato completamente diferente do anterior, antes pandemia, né? Tudo que o mundo acelerou nesse processo das relações do trabalho. Então, boa parte vai ter que fazer um mix, né? O trabalho presencial com o home office. Então, vamos dizer assim, vai ter que encontrar o bom termo, o meio termo para que isso seja adequado, para criar o espírito de corpo, porque se você espalha todo mundo, tudo bem, é confortável para a pessoa que está trabalhando em casa, mas também você perde em termos de corpo da empresa. Então, esse é um outro, voltando da pós-pandemia, a gente tem que aprender essas relações de trabalho de uma maneira um pouco diferente, não tanto de um lado, não tanto do outro, sem extremos, procurar um caminho adequado. E a tecnologia tomou agora um rumo que agora não tem como parar, ele foi acelerado. Então, não há retrocesso mais, só há um caminho, que é o caminho da automação, da melhor experiência para o cliente, onde todas as coisas serão que eram repetitivas em termos de atendimento, coisas que eram feitas por um atendente, serão feitas por robôs, mais e mais. É lógico que me perguntam, mas e a questão social? Né? O call center hoje é uma das áreas, talvez a segunda área que mais emprega no país. Essa é uma questão a ser pensada, que deveria ter sido pensada pelo governo, de tornar essa, vamos dizer assim, essa juventude preparada para esse momento, que a tecnologia vive um mundo, e o Brasil não pode ficar separado do que está acontecendo em termos de tecnologia. Então, essas pessoas têm que investir em quê? Em educação. Então, hoje o que a gente vê é que a pandemia trouxe, vamos dizer assim, afastou muitas, e principalmente as pessoas mais pobres do mundo da, da educação, né? Isso tem que ser resgatado, tem que ser recuperado, porque não existe, na minha opinião, não existe justiça social sem educação. Não existe justiça. E a educação permite oportunidades. Ela iguala e traz oportunidades para os jovens que estão aí. Então, vamos assim, respondendo,
Os benefícios, eu acho que, em termos de tecnologia, nós não estamos defasados do primeiro mundo, né, do mercado, da comunicação em relação entre clientes e empresas. Entretanto, tem muito ainda para ser feito em termos de sociedade. O que fazer para realocar essas pessoas em áreas mais necessárias? E existe. Então, a tecnologia da automação traz também oportunidades de um trabalho de melhor nível, de linguistas, por exemplo, de profissionais para programação, para configuração, porque esses robôs precisam de ser treinados, eles precisam de ser acompanhados. Então, vamos dizer assim, expande de um lado, reduz vamos dizer assim, talvez a oportunidade em termos desse trabalho, mas abre-se outras oportunidades, e isso que é necessário. Essas pessoas precisam estar. Existe hoje déficit de pessoas para trabalhar dentro dessas áreas. Então, o queijo mudou de lugar, e as pessoas têm que buscar esse queijo em outro lugar e precisam ser direcionados. Então, esses são os desafios, talvez, que eu vejo dentro da nossa área que precisam ser solucionados. Mas o caminho não tem mais volta. Ele só tem o sentido de melhorar a relação entre cliente e empresa por meio da automação, melhorando a experiência do atendimento. Você vai ver cada vez mais você comprar o seu produto, receber o seu produto em casa com uma experiência cada vez melhor, sem interação humana praticamente, né? E tudo que está por trás precisam de pessoas especializadas, e é isso que a gente precisa se preocupar, como formar novos profissionais para essas novas áreas que estão surgindo. Com certeza. Inclusive, isso que você está falando me demanda aí para a minha próxima pergunta, porque eu acho que essa dicotomia que existia entre o que é tecnologia, humano versus humano, já não existe mais. Ou você tem os dois de maneira muito harmônica. E eu acho que justamente as empresas de tecnologia que hoje se destacam no mercado e crescem de maneira escalável são aquelas que têm o fator humano mais desenvolvido. Então, elas entregam uma tecnologia porque o fator humano é extremamente potente dentro delas. Então, acho que não tem mais essa separação, mas a tecnologia hoje é default. Quem não tem, tá para trás, não se desenvolve. Outro dia, você não pode mais ver na rua uma loja que conserta a máquina de escrever, porque não existe mais máquina de escrever. Então, a ideia é que a gente entregue tecnologia default, obviamente com as suas inovações, mas que a gente tenha um ser humano capacitado por trás e uma equipe capaz de suprir essas demandas. Mas ainda assim, uma vez que a tecnologia é default, como é que você se destaca nesse processo, Paulo? Eu acho que uma das questões mais importantes é entender, a princípio, tudo funciona como? Acompanhando o comportamento humano, de comunicação, né, no nosso caso. Antigamente, talvez não tão longe assim, a comunicação primordial era uma comunicação síncrona, era por voz. Você pega o telefone, liga para uma empresa ou recebe uma chamada, e essa comunicação é assíncrona, ela depende do meu tempo, como a gente está fazendo agora. Depende do meu tempo, do teu, e eu não posso, vamos dizer assim, as outras tarefas ou os outros contatos estão relegados a um segundo plano. Por quê? Eu dependo de escutar você e entender o que você falar, preparar o meu pensamento para retornar, responder a uma questão. Isso é uma comunicação síncrona, né? Ela tem uma linha de comunicação que não tem como. O máximo que eu posso pedir é: aguarde um momento, deixa eu ver uma coisa aqui do lado e volto. Com
a questão das mensagens, né, que começou lá atrás com SMS, por uma questão de comportamento dos jovens, né, que não tinham dinheiro para se comunicar por voz e utilizavam short message com frases bem pequenas, de comunicação, eles isso foi uma evolução fantástica, que ali determinou um comportamento ou o surgimento de novas tecnologias que permitiram essa comunicação por texto de uma maneira mais abrangente, envolvendo várias mídias e também permitindo que a gente se comunique com diversas pessoas simultaneamente, independente do horário. Quer dizer, aquilo que eu tinha que fazer, conversar com a Elane, depois conversar com o André, depois conversar com o Pedro e assim por diante, cada um no seu tempo, você vira multitask, você está conversando simultaneamente com várias pessoas. Existem, vamos dizer assim, algumas linhas, umas threads que eu estou comunicando e estão ali vivas. Eu paro de responder para uma determinada pessoa, ela me responde, o texto está lá, aberto, eu não li ainda. Mas a partir do momento eu vou lá, leio e respondo. Ou respondo depois. Isso torna uma comunicação, vamos dizer assim, numa sequência do meu interesse aliado ao seu interesse de tempos de tempos e do assunto e tudo mais, fazendo com que você se torne multitask, multitarefa, vamos dizer assim, e aproveite melhor o tempo e faça comunicação diversa, seja ela pessoal, profissional, e por aí afora. Então, é, o estudo de como esse ser humano hoje está se comunicando é o que driva a definição dos nossos produtos. Como isso vai ao encontro? Como encaixa uma empresa aos interesses das pessoas? Porque as empresas não estavam preparadas para esse novo comportamento do ser humano. O ser humano tem aqui um celular onde ele tem tudo à mão, todos os recursos de comunicação necessários, de conhecimento, de acesso à informação, está tudo aqui. E uma empresa teve que se adaptar a esse novo contexto e se encaixar de uma maneira que ofereça uma experiência mais adequada a esse cliente. Antigamente não, era uma coisa assim, todo mundo é igual. Não, agora cada um tem os seus interesses, tem os canais preferidos, tem o horário para se comunicar, a forma de se comunicar. Tudo isso tem que ser respeitado e é isso que a gente estuda. Como a gente consegue fazer com que a empresa consiga atingir o público-alvo da melhor maneira possível, mais eficaz, menos custosa e com uma melhor experiência para o cliente. Esse é o nosso drive. E aí a gente vai desenvolvendo as ideias de ir criando produtos, encontrando meios, mecanismos para tornar isso possível. Agora, justamente nesse tema do CX, da experiência do cliente, eu acho que o CX de uns anos para cá, isso não foi um fenômeno pandêmico, obviamente isso foi uma virada de chave que aconteceu algum tempinho antes. Eu acho até que essa questão da chegada das fintechs, das empresas que mudaram um pouco essa mentalidade de como o cliente deve ser tratado, né? Mas essa virada de chave já vinha acontecendo, e eu acho que o CX deixou de ser algo de uma ferramenta de venda propriamente para ser uma ferramenta de delivery, porque a ideia é que você tenha a experiência do momento da venda até a entrega exatamente daquilo que você vendeu. E, obviamente, até depois, né, no processo de pós-venda. E acho que as empresas de tecnologia estão sendo cobradas justamente para esse processo ser uma entrega completa, né, Paulo? Sem dúvida. Eu acho que nós estamos vivendo uma evolução que eu acho que é exponencial. Vai saber o que será daqui 10, 20 anos, como será a comunicação do ser humano e qual será, em que estágio que a gente se encontrará. Mas tudo é uma evolução. Sem dúvida nenhuma, são questões que hoje a gente pensar seria uma aberração tratar um cliente da maneira como era tratado há 20 anos atrás.
Tudo isso são questões que são oferecidas por desafiadores. Quem são os desafiadores? São as fintechs, como você comentou. A um dado momento aparece uma Netflix que põe abaixo uma Blockbuster que tinha lá todo um domínio de uma estrutura tecnológica, de você ir lá pegar fita, essas coisas todas. Mas hoje você pensa, é inconcebível você não ter um recurso ao momento que você deseja. Porque antigamente se falava o quê? Em TV a cabo. São canais. E eu tenho que ajustar aos momentos que aqueles programas acontecem. Inverteu. Eu que demando. O que eu quero assistir. É sob demanda. Posso assistir qualquer coisa. O difícil, é lógico, tem coisas que continuarão sendo ao vivo. Por exemplo, um jogo de futebol. É aquele momento. Mas o momento para escrever, para assistir um filme, qual filme, que tipo de filme, aonde, tudo isso mudou. A fintech acabou com o Blockbuster. E Como? você sabe, desculpa te interromper, mas você sabe que eles tiveram a chance, inclusive, de comprar a Netflix na época que o projeto ainda existia. Eles desistiram, falaram, não, não é a nossa. Então, perderam, né? Assim, por exemplo, a Xerox. Xerox é outra que é exemplos. Kodak. A Kodak, Kodak, claro, Kodak é. desenvolveu a câmera digital e não deu a importância para a câmera digital, e quem foi dar importância foi Sony e outras empresas que, de repente, surgiram com um recurso de câmera que, a princípio, não era a mesma qualidade, mas que, na evolução, hoje ultrapassou a qualidade e mais. Eu tiro foto de qualquer coisa, a qualquer momento, do que eu quiser, e está revelado, está aqui na minha cara, e acabou. Coisas que há 20 anos isso não era assim. É um pouco mais. Então, não estou falando de um tempo muito grande. O mercado é desafiado a cada instante. E isso que é a beleza da evolução. A qualquer momento pode aparecer um Uber que coloca todo o estágio de transporte e mobilidade num estágio completamente diferente. Cria conflito, guerra. Você viu que nós vivemos aqui há pouco tempo atrás, a dificuldade que foi para alguns estacionar o carro e não podia parar em qualquer lugar porque quebravam carros e tudo mais. Hoje, acabou. Hoje o táxi está dentro do Uber como uma das possibilidades. Todas as possibilidades e que trouxe algumas vantagens. Às vezes é vantagem você pegar um táxi porque ele tem a vantagem de andar no corredor, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, essa forma de se adaptar a esse novo momento, essa visão, é muito importante. Uma vez tem uma frase de um psicólogo americano do começo do século passado que diz: para quem conhece o martelo, todo prego é solução, né? Então, na verdade, eu escrevi até um texto sobre isso que para uma revista dizendo que imagina uma empresa que a estrutura toda dela, até da presidência até o chão da fábrica, é fazer martelos com uma precisão, com uma qualidade, com desenvolvimento, com martelos ergonômicos e tal, não sei o que, tudo para vários tipos de marteladas que serão dadas, com tipos de pregos que serão... Mas um dia aparece uma tecnologia onde o prego não é mais utilizado. E aí? Acabou o processo, como você disse quando a gente estava conversando sobre máquina da datilografia, né? Então, às vezes a gente tem que olhar fora da caixinha, né?
A gente sempre fala essa questão de fora da caixinha. Na verdade, essa expressão tem 2.500 anos. Ela começou com Platão dizendo no mito da caverna que é a pessoa sair da caverna e ver de uma maneira mais ampla. Esse é o exercício que a gente sempre tem que fazer. Às vezes a gente se enfia dentro de uma caixinha, enfia dentro de uma caverna e acha que a vida é só aquilo, profissional, vida mesmo pessoal, e não sai daquela caixinha para respirar e abrir o horizonte. Esse é um exercício que a gente tem que fazer de tempos em tempos e sempre, para ter uma abrangência de visão para determinar o melhor caminho. E não para, né? Porque se você for ver, assim, a gente está sempre esperando a próxima agora. Então, aconteceu agora com o Pix, por exemplo. O Pix está retirando uma parcela aí do mercado de cartões, né? Os bancos precisam se adaptar, porque foi algo amplamente utilizado e vai acontecer com o Open Banking. Quer dizer, como é que você está vendo essa chegada aí dessas tecnologias, já que você lida muito com obviamente, clientes dessa área da inovação financeira, do mercado financeiro, vocês têm clientes nesse sentido. Como é que você vê essa chegada aí dessas tecnologias? O que você pensava, Nani, quando você precisava passar um dinheiro para alguém, né, num sábado? A pessoa precisa desse dinheiro, principalmente pessoas talvez mais simples, né? Você precisava passar dinheiro para ela, só que ela ia refletir o dinheiro só na segunda-feira, mas tem pessoas simples que precisavam fazer a compra no sábado no supermercado. E, putz, cabia a você retirar dinheiro de um caixa eletrônico para entregar o dinheiro para ela. Mas o teu dinheiro está lá. Você precisa passar o teu dinheiro para aquela pessoa naquele instante. Então, essa demanda existia. E ela se tornou presente com o Pix. Com o Pix, adotou uma coisa que foi, independente de onde que eu esteja, qual banco eu seja cliente, me permite imediatamente, ou em qualquer horário, transferir um dinheiro para você. Todo mundo, opa, estou com mais domínio sobre o meu recurso do que eu tinha. Porque eu passava, a partir das 11 horas, eu não posso mais pagar essa conta. Mas não é meia-noite, o dia não acabou, mas é a regra. Mas o dinheiro é meu, eu esqueci de pagar essa conta, às 11 horas eu não posso pagar. Não pode pagar. Então, quando uma pessoa experimenta algo melhor, a adoção é imediata. E é isso que a gente tem que entender. E a gente tenta, se você não acompanhar esse movimento, acabou. Você está para trás. Você foi vencido. Esse é o desafio. Só tem um jeito de você se tentar ficar na mesma onda. É você propor coisas diferentes. Ao invés de você acompanhar, você também tentar inovar. Esse acho que é o drive que todo mundo tem que ter na cabeça, independente da idade, independente de qualquer situação. Isso acho que é até filosófico. Para você não se tornar velho, você tem que continuar exercendo a vida. Porque se você quer descer e parar, para. Mas será encostado, você ficará para trás. Você terá que ter, a um determinado momento, alguém vir e te explicar como funciona essa tecnologia aqui. É uma coisa simples, mas não entra na minha cabeça. Por quê? Porque você deixou o teu cérebro para trás. Quando você deixa a vida para trás, você deixa o cérebro para trás. A empresa é a mesma coisa. Quando você só faz aquilo e você não vê o que está, o mundo está se transformando, você vai ficar para trás. E você vai ser ultrapassado. Você não será mais necessário. Você não se sentirá mais útil. E você estará desconectado da vida. Não é assim que tem que ser vivido. E a vida de uma empresa é a mesma coisa.
Quando eu penso em termos de sucessão, quando eu não tiver mais a capacidade de reinventar, de contribuir, é o momento de eu descer, de alguém se posicionar e dar continuidade. É lógico que eu tenho que preparar quem está atrás para que pense dessa maneira de acreditar, de sempre inovar. Então, como fazer para acompanhar o mundo? A mensagem é só uma: inove. Inovar é pensar, é colocar quais são as oportunidades, como funciona o negócio, como o negócio está se moldando e tentar criar alguma coisa para solucionar ou facilitar, colaborar com aquele negócio. É simples, mas complicado. Por quê? Porque exige da gente. Eu não sei Exige. se é tão simples, não, Paulo. Eu acho que talvez seja um exercício diário que você está falando, mas inovação assim, tem sido, além de uma demanda assim, até opressiva, né, para muitas empresas, mas esse exercício diário é um privilégio, ele não é exatamente uma coisa que a gente aprendeu no dia a dia a fazer. A gente, pelo menos, eu tenho 40 anos, eu venho de uma geração que aprendeu que repetir era o segredo, repetir os segredos dos sucessos, né? Imite, capte, repita essa fórmula. E a gente, de uma hora para outra, foi demandado a não repetir, porque repetir pode ser o segredo para você não evoluir nesse processo, né? Então é complexo. Inovar, na minha opinião, Elaine, né, é assim, é uma repetição de uma maneira diferente. Eu acho que Lavoisier foi muito feliz quando disse: nada se cria, Tudo se transforma, será? os elementos estão aí, né? Uhum. A junção deles, a forma como apresentar, isso dará, vamos dizer assim, o aspecto inovador sobre o que a gente pode explorar, né? Às vezes ele se dá simplesmente por um processo, às vezes ele se dá por um cuidado. Um cuidado com o seu cliente final é o suficiente para ser inovador. Criar uma experiência diferente de um hotel, como que ele vai ser recepcionado, como que ele vai entrar no quarto e ver que tem uma certa Recepção. receptividade Uhum. e ter ali algum mimo que fala: opa, eles pensaram em mim. Isso é entre aspas, uma inovação. Você não faz um mais do mesmo, você criou uma pequena diferenciação que fez o cliente se sentir único. Esse fator é, por si só, uma inovação. E custou quanto? Tem tecnologia envolvida? Não. Tem processo, tem vontade, tem alguém que tem um olhar um pouco diferente. Então, a inovação é um processo de sempre pensar o outro no negócio dele, como que ele está envolvido nisso, e o que eu posso colaborar. Quando você pensa dessa maneira, você naturalmente é intuído, vem algumas sparks, algumas coisas na sua cabeça. Caramba, por que eu não posso fazer isso? E aí você pergunta para o cliente: se você tivesse isso, o que você acha? Pô, seria uma boa. E aí você faz isso, faz um teste, faz um modelo, um mockup. Ah, deu certo. Vamos multiplicar? Vamos. Tem os ajustes? Tem. Dá trabalho? Dá. Mas isso é a própria vida. Você vai viver com gana de saber que você está fazendo algo que é aproveitável, é colaborativo, tem propósito. Nossa vida tem propósito. Então, o propósito se você tem um propósito e você sabe aquilo que você gosta de fazer e sempre quer ajustar e fazer o melhor, isso é uma inovação. Ah, pô, o que é inovação? Talvez, não conheço muito de vinho, mas uma pessoa que tem lá um vinho
sei lá, de tradição de 200 anos, que passa de geração em geração. Mas eles estão fazendo cada vez um tuning, uns ajustes, uma inovação, que não é igual ao o que se deu lá na origem. É uma acuracidade, uma precisão, um tuning, uns ajustes que vão tornar cada vez melhor a experiência de quem consome aquele vinho. Eu acho que é isso. Isso é inovação. Então, a gente fazer sempre o melhor. A inovação é diferente daquele alguém chega e fala assim, nós precisamos inovar. Todo mundo fazendo sempre a mesma coisa, e de repente alguém falando que precisa inovar. Precisa inovar o quê? Isso não é um processo que começa, todo mundo fala em inovação, e o que é inovação? Não, é um processo que começa das relações. Cara, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo isso. Tá? E você já pensou o que você faz poderia ser feito diferente ou não? Já pensei, mas ninguém me ouve. Ou já pensei, mas sabe, eu fico com receio de falar. Então, se você criar um ambiente que seja mais adequado e propício à inovação, vai ser diferente. Essa pessoa vai levantar a mão. Olha, eu estive pensando, estou fazendo isso aqui, mas poderia ser feito de uma maneira muito mais produtiva se fizesse assim, assim, assado. Isso é uma inovação. Uma participação de alguém que está lá e falou, putz, eu posso ser diferente, isso pode agregar, pode reduzir custo, isso aqui pode aumentar a qualidade, isso aqui pode melhorar o desempenho do produto. Tudo isso é inovação contínua. Não é um resultado que você mudou o mindset, todo mundo está falando em inovação e incorporou inovação para todo mundo. Não. São pessoas. Principalmente uma empresa como a Olus, que é uma empresa de tecnologia, que elas são formadas de pessoas. O software é feito por cérebros. Mas não tem como tirar o cérebro da pessoa, deixar lá e vem aqui e pega depois. Não. Você tem esse cérebro tem suas qualidades, suas competências, seus problemas pessoais, profissionais, medos, incertezas, tudo compõe aquele cérebro que é uma pessoa. E quando você consegue motivá-la, entendê-la e tentar drivá-la para pensar diferente, isso é uma inovação. Já está surgindo na matéria básica de uma empresa como a minha. Qual a matéria-prima nossa? São pessoas. Então, se a gente conseguir ajustá-la, fazê-la desafiar, automaticamente você vai ganhar processos de inovação. Eu acho que isso é uma fórmula, talvez, do que a Olus está obtendo sucesso. Não é por causa de mim ou por causa de um ou outro. São todas as pessoas que estão, ao conjunto, o resultado de todas as pessoas pensando em como dar o melhor. Fazemos erros, cometemos erros, coisas que às vezes dão certo, outras que não dão certo, mas isso não nos impede de sempre pensar o que podemos fazer diferente. Acho que isso é inovação, Elane. Então, não é uma pressão, não pode ser uma pressão. Elane, agora vamos ter que fazer algo diferente sei lá, em qualquer área da tua área de comunicação. Uhum. Pô, mas nunca pensei nisso antes. Como que você quer fazer isso? É um processo. Pô, o que a gente pode fazer de diferente? Não exigindo, mas fazendo pensar. É isso aí. Entendendo, colocando as pessoas, colocando para fora aquilo que elas possuem. Eu falo demais, né? Não, eu tô adorando, eu tô adorando, eu tô adorando. Eu vou passar para uma parte da nossa entrevista que eu, assim, você pode fugir, mas você pode me ajudar. A gente tem uma parte do nosso Open News que a gente coloca notícias para as pessoas comentarem. Eu sou boazinha, eu não coloco notícia muito polêmica, não, mas serve para engatar algumas perguntinhas que eu acho que seria legal a gente bater um papo. Você topa comentar a notícia?
Topo comentar, mas assim, eu sou uma pessoa meio desconectada. Eu seleciono aquilo que eu quero ver. Então, Juro para você que são notícias que você vai saber comentar. Vou te dar é, duas notícias principais que eu acho que você vai gostar de comentar. A primeira notícia saiu agora, deixa eu pegar aqui meu roteirinho, foi na notícia do InfoChannel que fala: Olos Tecnologia desenvolve bot não binário do Brasil, no Brasil. Essa questão dos bots é uma coisa que a gente estava conversando já como algo que a gente estava falando sobre quem não faz aquele tipo de tecnologia morre. É um mercado que tem muito ainda para crescer, mas eu acho que quem não está fazendo, obviamente, está fora da curva dentro desse processo. E vocês agora colocam um bot não binário. Por quê? E o que ainda falta para a gente chegar nesse nível do bot ser algo que faça realmente a diferença na comunicação com as pessoas? tá. E não só algo que é para economizar, para ser algo em massa, escalável, etc. Eu acho que a Embracon foi muito feliz naquilo que ela nos pediu, né? Ela queria comunicar com um público jovem, né? São consórcios voltado para esse público mais jovem e eles nos apresentaram um desafio de ter um avatar, né? Então, isso é importante. A Olus, quando desenvolve um comunicador, um persona, ele tem cara, ele tem rosto, ele tem uma forma, ele tem uma voz. Isso é fundamental para criar empatia com o público-alvo. Isso é fundamental. Então, isso é um estudo feito para tentar atingir o melhor interlocutor para esse público-alvo. Isso foi feito com a Embracon e ela foi muito feliz de nos pedir, desafiar para que fosse feito um avatar. E nós temos, você vê que esse avatar ele não é só uma voz, ele tem o seu formato. E esse formato pode criar vida para um videobot também, que a gente chama de OWE. A questão não binária é falar assim, o que é essa pessoa? Ele é masculino ou feminino? Não está definido. Quando você olha a pessoa, você se identifica num espectro muito maior, respeitando as características de cada um. Não é voltado para o músculo. Ou é zero ou é um. Ou é mulher ou é homem. Esse é um espectro muito maior entre um lado e outro e que deve ser respeitado, né? Não existe essa coisa de menino veste azul, menina veste rosa. Veste o que quiser. A pessoa tem a liberdade de se expressar e de se sentir bem com qualquer roupa que ela acha que é mais adequada. Não existe um padrão. Isso vai ao encontro do que essa revolução tecnológica, ela tem uma coisa que está anterior a ela, que é a revolução humana, que é as questões que foram sempre tratadas, sempre foram, vamos dizer assim, contidas, elas estão aflorando e que gera normalmente conflito, né? Então, a questão da raça, negro, assim, amarelo ou branco, não importa a cor, importa o valor, que é aquela questão da incorporação. Quando você incorpora a virtude, você não, e se você tem um amor incorporado, você não consegue mais enxergar quem é branco, quem é negro, quem é masculino, quem é feminino. Você ama a pessoa pelo que ela é, pelo que ela fala, pelo que ela sente, é muito mais profundo. Então, você nunca vai julgar a pessoa porque ela
vota em A ou B, pronto, já criou todo um estereotipo daquela pessoa. Essa é assim, essa é assado. Não existe isso. Tem coisas que a gente concorda de um lado, tem coisas que a gente discorda do outro lado, discorda e concorda do outro lado. Tem uma variedade de infinidade de questões a serem levantadas. Então, esse avatar, né, não binário, ele tem a característica de criar uma empatia com um público que tem que tem esse novo olhar, né? De se expressar de maneira diferente dentro desse espectro infinito de onde eu posso me posicionar. E pronto. Então, a empresa respeitando aquele público e como esse público se comunica e como ele terá mais chance de ter sucesso, porque é o produto orientado a esse novo público, né? Maravilha, maravilha. Então, é basicamente isso. Quando a gente cria os personas, os avatares, a gente leva em conta todo esse processo de entendimento. Bacana. Minha segunda notícia, e aí eu já vou me encaminhando, a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu já vou engatar com o final do que eu sempre faço com os meus entrevistados, que é pedir que ele dê um exercício de futurologia aí para a gente, porque para nós é bem difícil, mas os especialistas em tecnologias têm muito mais chances de serem mais assertivos do que eu mesma, mas já sei que é difícil, mas, mas a minha segunda notícia tem a ver com uma realidade brasileira. Saiu na Folha de São Paulo que, prestes a implementar 5G, o Brasil falha no 4G. Ainda tem diversas cidades no Brasil que ainda não está no 4G e a gente está dando um passo além, porque a gente tem um Brasis dentro de um mesmo Brasil. E aí eu engato na minha última pergunta para a gente finalizar nossa entrevista, Paulo, obviamente, como barrar como superar isso. Obviamente a tecnologia é uma ferramenta importante dentro desse segmento, de diminuir as desigualdades e aproximar as pessoas, mas como fazer isso nesse pouco exercício de curto tempo aí, e se você tivesse que destacar os próximos passos para a gente chegar lá, quais seriam? Bom, essa é uma pergunta importante. A questão de a gente implantar o 5G não é, não é uma questão de modismo, é uma questão de necessidade. Isso é um ponto. O fato do 4G não ter tido ainda, não conseguiu atingir todas as regiões do Brasil, isso não é uma questão de tecnologia, e sim de uma questão de estratégica política e econômica brasileira. Então, respondendo a tua pergunta de uma maneira objetiva, a gente tem que acompanhar a evolução da tecnologia em qualquer estágio. Outro dia eu vi um dos candidatos comentar sobre esses caras fazendo essas viagenzinhas aí para a Lua, botando foguete e tudo mais, e tantas pessoas passando fome. São duas coisas completamente diferentes. A questão da justiça social não é uma coisa tão simples. Por quê? Porque existem atualmente os nossos políticos, né, que têm alguns vícios que não permitem com que a irrigação do dinheiro que no Brasil, os impostos, o que se arrecada de impostos, não chegue, não irriguem verdadeiramente como deveriam irrigar as áreas que estão mais distantes ou menos privilegiadas.
E essa deveria ser uma função do governo. Então, não é das empresas que estão oferecendo uma tecnologia de última geração, e aí, pô, mas tem aquelas pessoas que não têm. Essas que não têm e terão se o dinheiro for empregado de uma maneira adequada e correta. Então, não é a tecnologia, não são as empresas que sempre estão procurando se diferenciar, procurando melhorar, porque essas empresas estão se tornando cada vez mais possível uma tecnologia mais barata, melhor, trazendo também em todos os sentidos, em todas as áreas, sejam elas da agricultura, cada vez fazendo em menor espaço, maior produtividade, e isso, em tese, deveria resolver o problema da fome. Mas não resolve por quê? Eu não tenho ideia onde que está sendo feito. Eu só sei que aquele que está ali produzindo, aquele fazendeiro, ele tem um propósito. Qual que é? Fazer melhor produto, ter a melhor lucratividade para manter aquele espaço, criar novas tecnologias de sementes e tudo mais, com o propósito de quê? Vender mais, extrair mais e assim ter um desempenho melhor. A regra está feita. Onde que está o erro? Então, o erro é no governo que consome mais do que deveria. Por aí, N motivos que não vou entrar em contato, não vou levar em consideração. A questão de ir até a Lua, o homem ter ido à Lua já não é uma coisa. Esse desafio, né, que foi da época de Kennedy contra a União Soviética, dois lados e tudo mais, isso trouxe um benefício de tecnologia que um avanço enorme em todos os sentidos, seja para transporte, materiais, tudo que foi desenvolvido em termos de tecnologia que são empregados no nosso dia a dia, que nós teríamos talvez um espaço muito de maior de tempo para usufruir se não fosse tido aquelas idas para a Lua, como está sendo feito agora por esses caras que estão empregando dinheiro para ir para a Lua. A E lá própria internet, o próprio celular, são evoluções tudo vindas justamente da corrida espacial, né? Então, é uma bobagem falar isso. Não dá para comparar. Tecnologia é o que nos transformará, é que permitirá com que a gente enfrente o clima, o aquecimento global, ter de energia limpa, acabar com a fome. É tecnologia, é a inovação. Então, quem fala algo dessa maneira sobre, porque o 4G ainda não chegou lá. Não chegou lá por quê? Porque alguma coisa está impedindo. E o que é essa coisa que está impedindo? Quando a gente for ver, é o governo que está envolvido, que cria suas regras, suas burocracias, os seus desvios de dinheiro e não irriga quem está lá na ponta. E aí vem a sociedade tentando, vamos dizer assim, atenuar esses sofrimentos, e o brasileiro, por si só, são bons, né? Ele se, vamos dizer assim, ele se organiza para ajudar pessoas que estão com dificuldade em tal região. Vai lá. Há uma vontade da maior parte dos brasileiros de fazer esse negócio funcionar. Por que não funciona? Por que o 4G não chegou lá nos Confundé? Putz, complicado. Mais do que o 5G tem que vir. Tem que vir. Porque eu quero um dia falar, lá só tem 4G, falta o 5G. Vai sempre ter um déficit, né? Espero que um dia apareça vamos dizer assim, um conjunto de pessoas que ocupem o governo, que tenham uma visão mais esclarecida, né? Que consiga fomentar a economia, fomentar
as empresas a inovar, investir cada vez mais em tecnologia, porque isso abre mais oportunidades de trabalho, abrem, consegue ter assim, uma coisa mais sustentável em termos de conhecimento. Mas enquanto a gente tiver esse monte de pessoas dependentes de uma vontade do governo, é complicado. Mas esse é o desejo de todos nós. A gente está se aproximando do fim, porque realmente eu preciso finalizar. Mas, Paulo, olha, foi um prazerzaço falar com você. A gente acho que nunca tinha tido a oportunidade de bater um papo assim, eu e você. E assim, já te admirava antes, te admiro mais ainda depois desse papo. Obrigado. Acho que foi Foi muito muito bom legal. também. Porque conhecer as pessoas por trás das empresas, eu acho que é um passo fundamental para a gente entender quem é que nos lidera, quem é que está promovendo os passos que a gente está dando, né? Então, eu acho que a tua empresa, eu já admiro a Olos, não só porque está junto com a gente em projetos, tem ano que a gente está, tem ano que a gente não está, e eu acho que, mais que nada, porque eu gosto de empresas que consigam ser protagonistas do processo. Vocês, com certeza, dão um passo além, e a gente que tem esse papel de divulgar, de estar aqui nesses bastidores, e dar palco para isso, acompanha com muito prazer e vê essa evolução de vocês. Então, queria te agradecer pela disponibilidade em estar comigo hoje, em falar com o nosso público, e você que está aí do outro lado, se você gostou tanto quanto eu, comenta aí nas plataformas. Mais uma vez, obrigada, viu, Paulo? Foi um prazer. O prazer foi meu. Muito obrigado por me ter aqui, assim, por essa oportunidade. Menos, tá? Eu acho que a Olus ela está fazendo a diferença. Então, eu estou, vamos dizer assim, liderando. Tem muito um orgulho bom de fazer parte desse time. Tá bom? Maravilha. Legal. Pessoal, você que está aí do outro lado, que assistiu a gente, comenta aí, assiste as nossas outras entrevistas. Vou ter o maior prazer de estar com você e fazer a sua maratona aí do Open News. E acompanhe a gente nas próximas semanas. A gente está aqui sempre como um novo entrevistado, uma nova figura aí da inovação dentro desse ecossistema. Obrigada mais uma vez. Um beijo, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.